Quem baixar me manda um ok aí pra eu saber que vocês já baixaram. Hoje eu acho que eu vou deixar livre a tela. Vou deixar livre a tela pra gente falar no geral sobre as coisas que a gente tem que falar. Baixando aí vocês, velho, tanto o Guilherme quanto o Claudião. Muita gente hoje falou que não ia dar. O Eric falou que não ia dar, mas ia chegar. Quer dizer, que não ia dar pra chegar no horário, mas queria chegar atrasado e ia dar. E eu quero saber. Quero saber de vocês, né? Se vocês já baixaram aí. Dá uma resposta aí se deu pra baixar, se não conseguiu, se precisou de alguma coisa. Baixou? Claudião, baixa aí, Claudião. Você agora. Eu preciso só que você confirme aí que baixou o PDF aí pra gente iniciar. Como tem dois. Claudião disse que ia embarcar. Acabou de me mandar uma mensagem aqui dizendo que só vai assistir uma parte, então eu vou adiantar. Beleza? Vamos lá. Vamos falar do que de fato importa. Pronto, beleza, show de bola. Vamos falar do que de fato importa. Primeiro começando falando sobre o dia de hoje, né? Acho que um dia que não para muitos de vocês, mas para mim, claríssimo que iria ser um dia de reversão, né? A gente pode ver aqui que se tratando de dia anterior, a gente já teve uma limpeza de liquidez, certo? Então, o Nasdaq já capturou a máxima do dia anterior aqui, né? E foi até a alta lá em cima. Deixa eu limpar tudo aqui para a gente falar sobre. Isso na Nasdaq, o S&P 500, como vocês podem ver aqui também. Só que eu acho que o S&P foi mais tímido nessa limpeza, né? Cadê? Foi mais tímido nessa limpeza. O, o S&P, ele cravou aqui acima da máxima e só fez o displacement aqui, depois ele deu outra divergência e começou a descer. Só que tinha equal lows aqui, né? Então nós estávamos mirado nessas mínimas aqui. Tanto é que o mercado ainda faz um outro nível de acumulação e limpa de novo. E eu vou falar sobre o Market Maker Model, que aqui apresentou hoje. Certo? Como a gente sabe, o Market Maker Buy Model e Sell Model são os modelos que mais são lucrativos, né? Eu tenho visto, assim, bastante lucratividade em termos dos Market Maker Models. Foi por isso que eu não vou dizer para vocês que eu abandonei o setup que eu uso constantemente, né? Que é o TotoSoap e o dos Gaps. Na verdade, hoje eu uso como confluência para o outro, né? Porque assim, se eu tenho um setup já que é testado e validado, e esse setup ele acaba pegando esse pegando esse insight, né? Tipo, se juntando os dois, eu percebo que é uma confluência a mais, não tem por que eu parar de usar o outro, né? A única coisa que eu faço agora é justamente juntar uma coisa na outra. Então, nós tivemos aqui uma consolidação, galera. Ela iniciou desde a sessão do início do dia, né? Se a gente for parar para ver aqui, a gente tem uma consolidação desde o início do dia até mais ou menos às 5 horas da manhã, certo? Que é justamente a máxima de Londres. Ou seja, se a gente pega aqui o opening price de 2 horas, que tá aqui, né? 2 horas, e pega a máxima de Londres, que foi feita às 5 horas da manhã, o close de Londres, nós percebemos que o preço ele faz a limpeza, né, do dia anterior, faz um recuo para 50% dessa lateralização aqui, né? E aí ele volta a subir, certo? E aí o que eu quero destacar aqui é o seguinte, Filipão, por que o Market Maker Model ele não limpou a mínima do dia? Porque o Market Maker Model, eu considero ele desde as sessões, né? Então é nítido aqui que quando começa a sessão asiática, às 8 horas da noite, né? 8 horas da noite nós começamos aqui a sessão asiática. Então a mínima de 9h30 ainda é da sessão asiática. Então nós tivemos essa lateralização. Londres também lateral.
E aí você espera que o opening price de 7 horas para você começar a ver o preço expandir para cima, fazer topos e fundos ascendentes agora, né? Então, deixa eu só botar o opening aqui. Exato. O opening price aqui, certo? Então você vê o opening price de 7 horas levar o preço mais para cima, 7,50 abre. E aí, 8h30, você vê o preço simplesmente ser tocado às 9h30 para levar o preço mais para cima, certo? E como tivemos notícia hoje, nós tivemos o discurso do Jeremy Powell junto com o Donald Trump. Então, não era interessante entrar ali por volta das 10 horas, né? Era interessante entrar um pouco depois. Seja bem-vindo, Giovanni. Então, eu já tinha anotado às 9h40 da manhã, 9h50 da manhã, que poderia ser o Market Maker Buy Model. Só que eu anotei o seguinte: Market Maker Sell Model ou completará o Market Maker Buy Model do diário, né? Porque no diário a gente tem um Market Maker Buy Model que eu já mostrei para vocês, né? Que é justamente essa entrega desse preço aqui, que no NQ ainda não entregou, né? Muita gente esperando que isso aconteça, mas ainda não entregou. Vamos ver no ES aqui. O ES, esse estudo da gente aqui é antigo. O ES, ele só entrega no contrato ele entrega a vírgula, né? Vamos ver aqui no contrato cheio aqui se ele entrega, se ele tá entregando. Olha lá, aqui já limpou, né? Mas, se eu não me engano, na Top Step ainda não limpou não, guys. Ainda tá um pouco distante, mas aqui já fez a entrega do Market Maker by Model, né? Então, postar para vocês aqui, ó, mostrar para vocês o que eu já tinha dito, né? Completo e mérito de quem estudou, mérito de quem fez o estudo e mérito de quem sabe o que é que está acontecendo, né? Então, feliz demais por ver mais um market maker de tempo gráfico maior acontecendo, né? E vocês presentes dessa vez, né? Muitos alunos aí que não tinham visto um market maker model de tempo gráfico maior acontecendo, mas agora vocês já conseguem ver, beleza? Então esse foi o nosso estudo do dia, né? Venda, deixa eu colocar só a venda aqui para vocês verem. Acho que ficou nítido, né? Fez um Fair Value Gap às 9h30, só que aí o preço de 9h30 não foi respeitado. Aí rolou aquela notícia toda, quebrou a estrutura para o outro lado, o corpo do candle aqui às 10h10 rompeu, ele volta no Inversion Fair Value Gap, o pavio do candle ele respeita o Inversion Fair Value Gap, certo? E aí ele começa a descer. Eu executei bastante atrasado, eu executei aqui, certo? Coloquei o stop na máxima, mas fui em busca das Eco Lows e peguei aí 1 para 3 hoje entrei com $50 de risco para 150 de retorno, leve, porque tava contra trend, né? E a gente sabe que a gente tá buscando as máximas, então esse foi o estudo de hoje, beleza? Deixei o drive aí para quem quiser baixar. A aula de hoje a gente vai falar sobre análise top-down, certo? Então, a análise do top-down, ela é com certeza não pode ser ignorada, certo? Então, não deve ser ignorada. Eu peço para que vocês sempre estudem o tempo gráfico maior, porque o top-down ele nasce justamente dessa precisão, né? A precisão que nós temos do preço, ela vem do top-down. Então, se o top-down não é feito, a gente está perdido. Aí a gente vai ver esse estudo hoje, tá? Então vamos lá. Análise top-down, como alinhar sua leitura macro à execução precisa. O objetivo da aula de hoje é mostrar como a análise top-down permite que você opere com mais clareza, direção, confiança, evitando decisões impulsivas ao alinhar sua leitura nos tempos maiores com entrada de alta precisão nos tempos menores, tá? Eu vou até gravar um vídeo aqui para a galera do Instagram dar uma olhada, para que a galera veja primeiro o assunto que nós estamos tratando, né? A da análise do top-down, certo? Como alinhar tudo isso, certo? E falar um pouco sobre isso aqui e também mostrar a foto do Market Maker Model em tempo gráfico maior, certo? Para que a galera veja
que nós completamos o Market Maker Model um tempo gráfico maior do diário. Então a entrega do preço foi feita e é isso. Deixa eu só colocar aqui falando sobre top-down, sobre aumento da precisão nas entradas, né? Da precisão nas entradas e também o fim do Market Maker Buy Model que pegamos desde o desenho, certo? Então, galera, Pô, esqueci de tirar o áudio. Então, vamos voltar para a aula, né? O objetivo a gente já falou, mas deixa eu só recapitular para não ficar quebrado, tá? Eu acabei indo postar lá, mas para não deixar quebrado é para mostrar justamente como o top-down vai permitir para que você opere com mais clareza, direção e confiança, evitando assim as decisões impulsivas ao alinhar sua leitura nos tempos gráficos maiores com a entrada de alta precisão, que é justamente isso que a gente foca muito na mentoria aqui, eu foco. E as pessoas, né, os traders profissionais, os melhores alunos do Michael, eles inclusive usam muito essa análise do top-down, certo? Então, não esqueçam, sempre que abrir o gráfico, olhar para o top-down, o que o top-down está fazendo, beleza? Primeiro, entendimento do conceito. Análise top-down é uma abordagem que parte dos gráficos maiores, ou seja, mensal, semanal e diário, e desce progressivamente até os gráficos menores, que é o de H4, H1, M15. Eu coloquei M1 direto, mas também tem um M5, né? Então, nós temos aí o H4, H1, M15 e M1, M5 e M1 para encontrar nossas oportunidades. Você começa com uma bússola macro e termina com um mapa detalhado. Por que esse mapa detalhado, né? Porque quando a gente vai para os gráficos maiores, entender como é que a entrega do preço está acontecendo, fica muito mais fácil de você executar em alta probabilidade. E quando não tiver em alta probabilidade, você já sabe como hesitar aquele dia, né? Ou seja, tem dias que, um exemplo, às vezes vai ter uma notícia e você vê que o preço expandiu demais no dia anterior, enfim, né? Tem dias que nós devemos evitar, né? Tem dias que nós devemos evitar. E semana passada, se eu não me engano, teve um dia como esse, né? Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com esses dias de baixa probabilidade. Sempre depois de um dia de muita entrega, o outro dia tende a ser um dia de baixa probabilidade. E se acabar casando, né? E se acabar casando com um DOL, né? Um Draw Liquidity, que é justamente um alvo do tempo gráfico maior, piorou mais ainda. Aí que ele vai dar uma lateralizada mesmo, porque ele já pegou a liquidez que ele tinha que pegar, beleza? Gráficos maiores. Eles revelam a tendência dominante, as zonas de liquidez, desequilíbrios e áreas institucionais. Partindo das nossas aulas anteriores, deixa eu dar uma pincelada nisso aqui, certo? Porque a gente, vou falar no H4 aqui. A gente falou sobre, né, Premier Discount, a gente vem falando sobre todos esses conceitos de lá para cá. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco dessa entrega do preço. Deixa eu colocar até aqui embaixo, né? Dessa mínima, que é eu vou falar mais com vocês sobre isso aqui. Essa é a Intermediate, né? Intermediate Low, a Long Term Low, Intermediate Low, até essa nova range aqui. E agora essa daqui é a Long Term Low, né? A mínima da intermediária, desde que. Deixa eu passar antes aqui também para vocês entenderem o porquê ela virou um intermediate, tá? Aqui era uma long, certo? Essa era a mínima menor dessa range atual, certo? Encontrou o topo, depois que ele encontra o topo, ele começa a fazer um pullback para negociar mais abaixo, ou seja, deixa eu passar para cá assim mais ou menos, para só lembrar para vocês que o que a gente está falando aqui é do top down, beleza? Então nós temos os 50% da região dos 50% da região para cima, nós temos lugares bons para vender, nesse caso aqui, né, da range,
E quando ele já toca para os 50% para baixo, nós temos lugares excelentes para comprar. Então, a partir do momento que ele toca no 61,8 da FIB ou 0,75 da FIB, já são dois lugares excelentes para você comprar. Então, cabe a você esperar a confluência do seu setup, sei lá, se você escolheu algum tipo de setup por essa região, para que você execute. Aqui nós temos um Turtle Soap bem claro, junto com um Fair Value Gap. Então, é, as, as, a mínima do dia 26 de maio, às 22 horas, acabou sendo liquidado às 10 horas da manhã de 30 de maio, junto com um Fair Value Gap, que foi feito no dia 25 de maio, com esse displacement. E também temos o Inversion Fair Value Gap aqui. A partir do momento que o preço faz essa nova range, e agora ela trabalha com essa nova range aqui, ó, essa low e essa máxima, que é a máxima mais alta até ele recuar o preço, ó, você vê que ele faz essa daqui, beleza. Mas aí ele veio nos 50% só, né? Depois que ele vem nos 50%, Felipe, beleza, é um bom lugar para comprar, cara. O Optimal Trade entra de 61 para baixo, né? Então ele vai, expande mais um pouquinho e aí sim ele expande, aí vai fazendo topos e fundos descendentes, limpa mais uma vez aqui, só que o body do candle, presta atenção nessa história, né, que tem para nos contar. O body do candle não passou efetivamente acima dessa máxima, e aí o Inversion Fair Value Gap acaba sendo respeitado para a gente procurar por vendas até o dia 22 de junho. Quando chegamos no dia 22 de junho, nós estamos entrando no Optimal Trade Entry da região. Eu falei sobre isso num vídeo lá do canal do Instagram. Quem não viu pode ver. Acho que é a lição 4 ou a lição 5. A gente entra no Optimal Trade Entry e aí agora a gente vai em busca dos novos alvos, beleza? Já entramos no 50% entre o 0%. Já entramos no 50% entre o 0% e o primeiro alvo, né? Então a gente pode ver o preço sim se expandir mais para cima, como pode ver o preço agora começar a cair, porque ele já fez o profit scaling. Então, partindo dessa questão das áreas institucionais, a gente percebe que toda range ela tem uma região institucional. E essa região institucional, quais são? Os PD arrays, né, que existem abaixo dos 50% quando estamos olhando para as compras e acima dos 50% quando estamos em order flow de baixa. Ou seja, para que essa entrega seja feita com eficiência, é necessário que o preço venha para a região abaixo dos 50%, se expanda, volte para os 50%, se expanda, ou abaixo dos 50%, se expanda, até ele pegar a liquidez. Pegou a liquidez, ele não tem mais a obrigação de continuar subindo. E aí agora a gente vai começar a ver o seguinte. Possivelmente, o que a gente pode ver aqui, boa noite, Eric, o que a gente pode ver aqui agora, não sei se vocês já se ligaram nisso aqui, é um possível Market Maker Sell Model. Felipe, você tá dizendo que isso aí é o Market Maker Sell Model? Cara, eu tô dizendo que possa ser. Tô dizendo que possa ser, não tô dizendo que é. O SMR já pode ter sido, né, já pode ter acontecido aqui. Nós limpamos, na Nasdaq não vai aparecer, mas parece que nós limpamos a máxima histórica. Eu ainda não vejo como máxima histórica, né? Limpeza da máxima histórica. Não teve. Não teve ainda. Porque o preço da Top Step é o que eu mais gosto. Ações da Nvidia atingem máxima histórica. Aí, tá vendo? Nvidia, tem nada a ver. A gente ainda não chegou lá, né? Então tem que tomar cuidado, porque o contrato atual é o NQU, né, do Nasdaq. E o contrato atual do S&P é o S&PU, né? É o SU. Então nenhum dos dois ainda chegaram até lá. Então, cuidado aí. Gráficos menores, eles mostram justamente a precisão. Então, vamos separar em duas partes. Os gráficos menores eles vão revelar para a gente as tendências dominantes, as zonas de liquidez, os desequilíbrios e as áreas institucionais, como a gente viu no exemplo que a gente estava usando, certo? E os tempos gráficos menores, eles vão nos dar a precisão de um timing adequado para entregar o preço com os padrões que ele irá apresentar, né? De um preço mais refinado, que é quando a gente vai descendo ali o tempo gráfico para chegar no LTF, no Lower Time Frame, para executar no melhor preço possível, para a gente conseguir um retorno maior possível, certo? Então,
O segundo tópico da gente é por que a abordagem top-down ela funciona? Ela funciona primeiramente porque ela evita que você opere contra a tendência principal, que é comum em trades reativos. Cara, eu tenho muitos alunos que batem cabeça com essa questão de order flow, bate cabeça porque não sabem onde estão situados no preço, né? Os caras se perdem porque não querem fazer um estudo aprofundado. E tudo isso acaba atrapalhando, né, de fato, o cara se desenvolver. Então, o cara ele não vai conseguir desenvolver boas habilidades porque ele não sabe ler o preço corretamente. De que forma? O top-down, né? Então, o top-down ele é imprescindível, né? Ele é indispensável para você entender aonde você está e para onde você vai, beleza? Então, segundo ponto, ele ajuda a filtrar o ruído nos tempos menores. Então, se você está no tempo gráfico maior, observando a entrega do tempo gráfico maior e vai para o tempo gráfico menor, através do tempo que nós utilizamos, né, que são as sessões, não só as sessões, como também a abertura e fechamento dos candles, não só as sessões, como também os ciclos, né? Inclusive, eu estou querendo fazer um estudo avançado sobre os ciclos claro, deixa eu deixar uma parada bem esclarecida para vocês aqui. Galera, eu não vou passar para vocês sobre ciclos sem que eu veja 100% que dá certo, tá? Eu nunca vou fazer isso com vocês. Eu nunca vou passar uma coisa para vocês que eu não sei 100% se acontece, tá? É por isso que eu discuti com o aluno, porque ele falou: ah, mas você não fala sobre ciclo, né? Cara, se você for estudar o ciclo do Dyer, né? Ele passa uma coisa para você. Aí se você vai estudar o ciclo de outro cara, o cara, então tipo assim, você não tem uma resposta sólida para a teoria dos ciclos. E entre não ter uma resposta sólida para os ciclos e não ensinar, né? Eu prefiro não ensinar. Porque eu vou entregar para vocês algo que não está solidificado dentro da. Eu não testei. Agora, uma coisa eu sei, né? Que é o que eu vou passar para vocês no meu estudo. Isso aí é Felipe que está falando. Que de 15 em 15 minutos existe um horáriozinho ótimo para você operar. E por que de 15 em 15? Porque de 15 em 15 minutos abre e fecha os candles de 15 minutos. Os candles de 15 minutos eles são muito mais relevantes do que os de 10 minutos. Isso aí eu tenho certeza absoluta para vocês, é só você colocar no seu gráfico, beleza? Então, para a gente não sair muito, né, do que a gente está falando, é justamente isso. Ajuda a filtrar o ruído nos tempos menores por causa do tempo e preço. E esse tempo e preço é justamente o que eu quero trazer com mais profundidade, né, mas também com mais base. E quanto mais base a gente tiver, quanto mais trabalho a gente tiver de coleta de dados, de amostras, né? Amostras reais e coisas positivas, a gente vai conseguir ter um melhor desempenho no gráfico. Isso aí é com certeza. Claro que essa é a parte, aí sim, eu concordo. Essa é a parte que nós devemos, de fato, gastar tempo. Estudando tempo e preço. Ah, eu preciso estudar um setup. Não. Você pode documentar os seus trades, os horários melhores que ele tem aparecido, inclusive sábado no laboratório, eu tô querendo fazer isso. Sábado no laboratório, eu quero pegar meus trades e quero documentar quais são os melhores horários. E aí vocês vão ter que se virar para estar sábado comigo. Ou sábado não, né? Agora é domingo. Então eu coloquei para domingo e ficou melhor. Muita gente comparece. É legal isso. Então, domingo eu quero que vocês se virem para estar presentes, para a gente falar sobre isso todo mundo junto, beleza? Então, além de ajudar a filtrar o ruído nos tempos menores, permite também que você antecipe movimentos com mais convicção e fortalece também a sua disciplina, já que você tem que esperar o preço se mover dentro de uma estrutura lógica antes de agir. Ou seja, guys, isso aqui a gente está falando um pouco da impulsividade. E o bom do tempo gráfico maior é que também ele acaba refletindo tudo isso no tempo gráfico menor, né? Então eu acho válido, muito válido, que a gente opere com o top-down e também espere a reação do top-down, né? Essa reação do top-down, ela é o que vai fazer diferença pra gente, né?
Então, nós devemos esperar a reação do top-down, para depois da reação do top-down, aí sim, a gente começar a agir, beleza? Então, esse é o tópico 2. O tópico 3 é etapas de análise top-down na prática. Eu já mostrei um para você, eu vou mostrar depois, tá? Etapa 1, direcionalidade e contextos de gráficos maiores. Observe o mensal, semanal e diário. Pergunte: estamos em tendência de alta, de baixa ou consolidação? Marque zonas de liquidez, né, highs e lows importantes, fair value gaps, imbalances relevantes e níveis institucionais. Aí você deve estar se perguntando: beleza, Felipe, como é que a gente vai fazer? Deixa eu só fechar a Steam aqui, velho, que eu nem tenho usado mais, velho, e fica enchendo o saco aqui com a galera entrando. Felipe, o que é que você está falando em relação a esse top-down? Então, como é que eu vou fazer tudo isso que você está falando, né? Como é que eu vou observar tudo isso aqui? Primeiro a gente falou o quê? Que é para observar o mensal, o semanal e o diário, beleza? E se perguntar se a gente está em tendência, a gente está de alta, de baixa ou consolidando. A gente aqui, a gente acabou de sair de um período de baixa, certo? Eu vou colocar aqui a abertura do ano, 30 de dezembro, 6 de janeiro, certo? 6 de janeiro, nós acabamos nós atingimos, né, o opening do ano em 6 de junho, em 9 de junho de 2025, e agora fizemos um recuo, né, normal, que o preço tem memória, então o algoritmo ele é feito para isso. A partir do momento que a gente pega aqui uma semana onde o preço ele vai na abertura do ano, certo? Nós temos aqui, ó, primeiro dia do ano, né, primeiro dia de trading do ano. Deixa eu ver aqui, deixa eu cair mais, tipo gráfico menor aqui, deixa eu ver nos dias aqui. É isso mesmo, né? 3 de janeiro, 2 de janeiro, 30 de dezembro, então 2 de janeiro. Mas a semana tá lá em cima, né? Mas o primeiro dia primeiro dia tá aqui mesmo, 2 de janeiro foi na quinta-feira. Então a gente atingiu, ó, já muda, né? A gente atingiu 29 de maio, certo? Então 29 de maio ele atinge a abertura, né, do ano, faz um recuo que é normal. E agora aqui eu vou aproveitar, inclusive, essa estrutura feita. Não vou nem falar somente sobre o weekly, né? Então voltando para cá, né? Vamos falar mensal, semanal, diário. Primeira coisa, mensal, a gente tem uma range que já estamos abaixo dos 50%, beleza? Quando a gente está abaixo dos 50%, a gente procura pelo quê, galera? Me ajuda aí com essa aula, por favor. Vocês que estão presentes aí, para eu entender se vocês estão participando mesmo, se vocês estão entendendo o que, é que eu estou querendo dizer. A gente está abaixo de 50%, a gente busca por compra. Obrigado, Giovanni. Giovanni é um dos caras que está me surpreendendo aí, sempre falo, menciono, mas de fato, viu? Estou feliz por você. Então, a partir do momento que a gente vem aqui para baixo dos 50%, guys, o que devemos procurar é justamente os pontos onde esse preço está reagindo e nos perguntar por que ele está reagindo. Primeira coisa que a gente viu na aula dos Speed Arrays, galera, quem está perdido nessa aula aqui, tem a aula dos Speed Arrays. Tá nessa playlist, tá? Tá nessa playlist aqui que a gente está criando. Então, a gente tem que listar os Speed Arrays. E aqui nós temos um order block, certo? Além dessa order block, nós também contamos com um Fair Value Gap aqui, certo? É o Fair Value Gap de discount. Fair Value Gap mais abaixo. E além desse Fair Value Gap, também temos outro Fair Value Gap aqui, que é mais discount ainda. Ele está abaixo do 7.5 da FIB, que é o Optimal Trade Entry. E aí eu vou agora aqui colocar uma tarja no Optimal Trade Entry, que é do 61.8 até o 79 da FIB, e vou colocar de preto. Então aqui está o nosso Optimal Trade Entry. E dentro desse Optimal Trade Entry, a gente consegue achar um Fair Value Gap, dois Fair Value Gaps e Order Block. Então a partir do momento que ele toca e ele confirma na estrutura interna, como é que ele confirma, Felipe? Agora a gente desce para o diário. A gente estava no mensal, né? A gente estava no mensal, desce para o semanal. Semanal já tocou. Quando ele toca, ele já fecha a semana que ele toca. Ó. Vamos olhar esse opening price aqui. Vamos olhar esse opening price semanal, né? Olha o opening price semanal. Olha esse início de semana aqui como vai, ó. Segunda-feira aqui, ó. Segunda-feira ele abre com gap, né?
Segunda-feira. De sexta para. Pronto. Abriu com gap, fez a low, tocou aqui, voltou, pá, e pronto. Aí fez um market maker model aqui, aí tem uma venda. Só que essa venda deve ter, em tempo gráfico menor, deve acabar aqui, né? Deve acabar nessa low aqui, porque aqui tem um estágio, aqui tem outro, aqui tem um SMR acima da máxima. E aí a gente começa a ver o preço entregar para baixo. Só que quando ele chega aqui, ele reage novamente no Fair Value Gap. E agora não vou excluir tudo não, para vocês não perderem lá o fio da meada lá do tempo gráfico maior que a gente estava vendo. Agora ele quebra a estrutura. Ele volta para a região do Optimal Trade Entry, que é justamente entre 61.8, que é essa linha aqui, ó. 61.8, 075, 079, oh, perdão, 50%, 61.8, 075 da FIB, que é o que a gente viu, e mais abaixo a gente tem o 079 da FIB, certo? Ele não chega até o 79, mas ele reage muito bem aqui no 75, que é o Optimal Trade Entry. A partir do momento que ele toca, olha esse toque, velho, que preciso. Ele toca no Optimal Trade Entry, ele quebra a estrutura, ele volta pro discount da range atual, fractal, aí ele explode. Pau! Depois que ele explode, agora ele tá fazendo topos e fundos ascendentes e buscando sempre os melhores lugares para comprar. Claro que ele não tinha retestado o 61.8 da Fibonacci ainda. Ele vem para 50%, todo mundo acha que agora que ele vai romper as máximas, não, ele acumula novamente fazendo um market maker buy model fractal. Olha aqui, acumulação, certo? Segundo nível de acumulação, beleza? E temos o nosso SMR que fica abaixo da low, da original consolidation. E aí o preço começa a expandir novamente, né? Fazendo um market maker buy model. Até aqui, tudo bem? Vamos para. Falamos sobre o mensal, falamos sobre o diário, o semanal, o diário e o H1 também com a quebra de estrutura, né? Então, a interessância, né, é justamente essa: é entender onde você está na entrega do preço, se situar e através dessa questão de você se situar onde você está, você começar a procurar por trades de alta probabilidade de acordo com aquilo que você está olhando. Então, se nós estamos vendo que estamos em discount no mensal e o mensal acabou de procurar um ALB, eu falei para vocês, quando pode olhar aí as aulas da época de abril aqui que vocês vão ver. E eu tava comprado até o talo. Até dizer chega. Inclusive, quando você vai pro diário e pro semanal, que você vê o market. O diário tá melhor, né? Quando você vai pro diário e você vê o market maker buy model, é aí que você confirma mesmo. Quer dizer que todos os dias vai ser dias de compra? Não. Você vai ter que encarar os week templates, que a gente pode também bater isso aqui domingo, né? A gente pode fazer essas duas coisas. Pegar os históricos dos week templates, né? Desse dia aqui, né? Do dia que ele alcança a mínima aqui até a máxima, agora onde ele está querendo chegar. E também falar sobre os horários. É uma coisa que eu quero listar lá. Então vamos voltar pro PDF. Então, os níveis institucionais quais são? Premium Discount, né? E são as OBs, as Breakers, Value Gaps, que a gente tem que listar, que está naquele vídeo lá do PD Array Analysis, certo? E essa é a etapa 1, né? A etapa da análise do top-down na prática é justamente a etapa número 1. A etapa número 2 é marcos táticos, H4 e H1. Identifique a entrega do preço dentro das zonas maiores e pergunte: onde o preço está mitigando algo? Está dentro de uma área premium discount? Há sinais de reversão ou continuação? Justamente o que a gente viu, né? A gente desceu para o tempo gráfico menor, a gente viu que no 7.5 da FIB ele começa a fazer um movimento de expansão, depois ele volta para discount, aí ele quebra a última estrutura feita, né? E quando ele volta para a região aqui, né? Ele começa a expandir. Aí ele fala escancaradamente o que é que ele quer fazer, né? E começa agora a usar todos os PD Arrays que existem para elevar o preço, né? Todos os PD Arrays que existem abaixo desses 50% para elevar o preço. E com isso ele vai fazendo topos e fundos, né? Então, se você reparar, para que o preço ele comece a andar de fato, ele precisa fazer uma limpeza de liquidez. E se você colocar aqui às segundas-feiras, você vai ver que geralmente ele limpa a segunda-feira na terça ou na quarta, raramente na quinta, né, que é o Thursday Reversal. Mas você vê, ó, segunda, né? Segunda, ele fez a mínima e aí subiu. Aí fez segunda, quinta, ele faz o midweek, né? E sobe.
Aí ele vai fazendo, ó, segunda, limpa, sobe. Aí cadê segunda, segunda aqui. Segunda, terça, aí fez quarta aqui, ó, de Wednesday, reversal e sobe. Então, sempre entre segunda e quarta-feira ele tende a fazer as máximas e as mínimas da semana, certo? Então a gente tem que identificar justamente isso. O que ele está mitigando, para onde o preço está indo, se está numa região de premium discount e se há sinais de reversão ou continuação. Mas geralmente quando a gente abre o gráfico ali no semanal e no mensal, a gente sempre vê continuação. Etapa 3, execução, claro. M15, M5 e M1, aguardar o setup se formar dentro da região pré-estabelecida. E, obviamente, que a gente tem que ver se existe uma mudança de estrutura, né? Mudança de caráter, ou seja, market shift structural. Entrada por desequilíbrio, claro. Se você tiver um fair value gap é melhor, porque quando causa desequilíbrio, quer dizer que o preço ele quer entregar para o outro lado. E confirmação com tempo e liquidez. O que seria o tempo e liquidez? Primeira sessão. Segundo, o horário da sessão, né? Não é só a sessão em si, mas o horário dentro daquela sessão específica e também a liquidez que ele está capturando. Então, para o preço se mover, a gente viu aqui agora, né? Acabei de mostrar para você que para o preço se mover de fato, ele precisa pegar uma liquidez antes dele subir. 4 é a mentalidade correta a usar o top-down. Não se trata de acertar o topo e fundo, presta atenção nisso aqui. Trata-se de operar no fluxo certo, no tempo certo e com confiança certa. Evite buscar entradas prematuras só porque parece bom em M1. Né? Evitar ruídos, cara. Evitar ruídos. Claro que a gente vai fazer o top-down, mas o top-down é direção e também tem que entender que dentro dessa direção haverá M1 e o M1 será muito ruído. De acordo, se você não fizer um top-down também, interessante ali salientar isso. Se você não fizer um bom top-down entre o H4 e o H1, o M1 não vai valer de nada. Você pode até ter a direção a longo prazo, você pode até fazer um swing trade, mas não vai valer de nada o M1. Então lembre-se, o gráfico de M1 só é relevante se estiver dentro de um contexto macroestruturado. Quinto, exemplo prático de aplicação. Primeiro, semanal mostra uma tendência de alta, como a gente já viu, com o Fair Value Gap aberto abaixo do preço atual, ou seja, abaixo de 50%, no 7,5, como a gente já viu. O diário indica que o preço está retornando para essa zona institucional, que foi justamente o Fair Value Gap, e a OB mensal. H4 mostra o início da mitigação, começou ali fazendo a mitigação, fez um movimento para cima, tímido, não conseguiu romper a estrutura, depois ele vai lá em H1, confirmar uma entrega do preço, que é o tópico 4, e possível formação de setup. E M1 gera a entrada de baixo risco e alto retorno dentro de uma narrativa macro. Qual o checklist prático para sua análise? Primeiro, marque a tendência no geral, no semanal e no diário, né? Identifique essas zonas institucionais de liquidez, que é o que eu passei para vocês. Confirme essa entrega do preço no H4 e H1, que é o que eu sempre enfatizo para vocês. Cara, BISE de H4 e H1 são os melhores para a gente usar para esperar o preço confirmar em M15 e M1. E execute com stop técnico e risco controlado, beleza? Erros comuns ao fazer top-down para a gente evitar. Usar top-down apenas como formalidade e não confiar nas zonas maiores. Ou seja, se você é top-down e você ignora o top, você é um down, né? Você é um síndrome de Down. Então, tem que fazer o top-down, respeitar o top, né? E não desacreditar do down. Porque o down, ele é o que vai mostrar a fractalidade, se a fractalidade de fato existe, e podemos usar essa fractalidade, né? Segundo, forçar entradas antes do preço se mover para as zonas marcadas. Pelo amor de Deus. Ansiedade, tá? Ansiedade. Se não tocou, pô, prefira perder o trade do que não fazer o contexto que você achou que iria fazer, né? Que você pelo menos estabeleceu. Ignorar o tempo e a liquidez na tomada da decisão, isso também é outro fato importantíssimo. E pular etapas por ansiedade, principalmente após perda, ou seja, você quer fazer o top-down de qualquer jeito, né? Então, como é que o Michael, o ICT, enxerga o top-down? No ensino do Michael, a análise top-down é um pilar. A estrutura se baseia em ler o macro para entender a entrega institucional, usar o micro como ferramenta de precisão e esperar que o preço confirme seu plano, não que ele se adapte a impulsos. Tá? Então, a frase-chave para fixar: você não está no mercado para adivinhar o futuro, mas para responder ao comportamento do preço com contexto e clareza. Beleza? Eu espero que essa aula tenha esclarecido muitas dúvidas de vocês em relação à entrega do preço e também o exemplo que eu usei no início tem ajudado também vocês, tá? Deus abençoe vocês. Quarta-feira, agora a gente só se vê no domingo, mas em compensação, domingo e segunda a gente se vê 2 dias seguidos. Beleza? Galera, Deus abençoe vocês, tá? E até a próxima, velho.
Tamo junto.